Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita informação e muita opinião aqui no Boletim AV. E se você curte esse quadro, já faça logo aquele pedido, já deixa o like aí, já clica aí no sininho de notificação e não se esquece também de seguir aí o Atenção Vascaínos em todas as nossas redes sociais. E hoje vamos falar aí muito de contratação, vamos falar também de Copa do Brasil, o Vasco que já chegou lá em Tombos, Minas Gerais, teve uma recepção bonita na chegada da delegação, mas galera, vamos tomar cuidado, é sempre bonito, né? Sempre esquenta o coração ver como o Vasco é super bem recepcionado, onde quer que vá desse Brasilzão de Deus, chegou lá em Tombos, em Minas Gerais, tem torcedor do Vasco lá, mas galera, a gente vive um momento aí preocupante, onde tem que evitar aglomeração a qualquer custo. Tem uma nova cepa aí desse vírus que é pior do que o cano na cara do gol. Não perdoa. Então a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Por mais que eu entenda, né? O vascaíno lá de Tombos, nunca ver o time chegando lá na cidade, acaba às vezes a emoção falando mais alto do que a razão. Mas o que eu quero falar hoje vai ser menos informação, vai ser mais opinião. Eu quero falar sobre Vasco aqui, eu quero falar sobre contratações do Vasco. A torcida que está justificadamente também, né, muito nervosa nesse começo de ano, ansiosa. Pô, o time do ano passado não dava. O Alexandre Pássaro chegou aí ripando geral, mandou um monte de gente embora. Já nos despedimos de Pikachu, Fernando Miguel, Léo Gil. Outros aí estão na fila, a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Estão afastados, como é que treinando em separado, caso de Henrique, caso de Werley. Vamos ver o que vai acontecer com esse povo aí. Mas para tanta gente sair, tem que gente chegar também. E aí que fica o debate, né, do vascaíno. Quem tem que chegar? Quem tem que vir para reforçar esse time? Eu sempre, nas minhas redes sociais, ouço a cobrança. Será que esse jogador é bom? Será que aquele jogador é ruim? E galera, assim, eu não tô assistindo todos os jogos desse Brasil para saber se o jogador vale a pena, não vale. A gente tem as impressões que a gente constrói pelos poucos jogos que a gente vê, né? A gente só vai conseguir perceber se o jogador vale a pena mesmo ou não quando ele joga pelo Vasco. Agora, a gente tem perfis de jogador que a gente pode traçar. O próprio Alexandre Pássaro chegou a falar isso logo que foi apresentado, né? Por exemplo, um tipo de jogador que o Vasco poderia trazer seriam jovens promessas. Tentar um jogador novo, né? De 20, 21 anos, para ele desabrochar aqui no Vasco. O Alexandre Pássaro já falou que não vai trazer esse tipo de jogador. Até abriu mão de um jogador com esse perfil, que foi justamente o Marcelo Alves, que ele devolveu para o Madureira, sob o argumento de que, o Vasco já tem muito jogador jovem no elenco. Muito jogador da base, ele precisa de mais maturidade, não vamos apostar nesse tipo de jogador, vamos trazer jogadores mais velhos, mais experientes. Outro perfil de jogador também que o Vasco poderia trazer, numa outra realidade, num outro contexto, é aquele jogador que vem para ser ídolo, o craque incontestável, o cara que a gente já chega sabendo que vai liderar a equipe, que vai fazer o time mudar de patamar. Essa realidade também não serve para o Vasco, porque o Vasco, a gente sabe, né? Problema financeiro aí, atolado em dívidas, não dá para disputar esses jogadores com outros clubes em melhores condições. Quais são os perfis que restam, então? As apostas, jogadores que estão aí, que já tiveram um certo nome no cenário do futebol brasileiro, mas estão em baixa, e aí viriam para o Vasco para tentar a sua reabilitação, não é mesmo? É o caso, por exemplo, do Zeca, é o caso do Marquinhos Gabriel, é o caso do mais recente reforço aí, que é o Vanderlei, né? São jogadores que, o próprio Léo Jabá também, são jogadores que, cara, se tivessem no auge, né? O Vanderlei agarrando o que ele estava agarrando no Santos há 3, 4 anos atrás, ele nunca ia parar no Vasco na segunda divisão. O próprio salário que ele recebia no Grêmio mostra isso, né? Como era ali a visão de mercado sobre o Vanderlei há uns 2, 3 anos atrás, e aí ele foi dispensado, e aí aceitou vir para o Vasco com uma redução salarial, por metas. Então, assim, é um jogador que está buscando ali, né, no finalzinho da sua carreira, uma reabilitação. Marquinhos Gabriel também, um jogador que sempre foi visto aí com muito potencial. Não fosse aí as últimas temporadas em uma fase, nunca estaria parando no Vasco. Zeca, Léo Jabá, é a mesma coisa.
Outro tipo de jogador que o Vasco trouxe também está apostando, é o caso do Morato, é o caso do Hernando. É diferente, eu acho que é diferente. O Hernando, cara, ele pode se falar que está no auge da carreira dele. Qual foi o grande momento dele no futebol? Qual foi o grande momento do Morato? 2 anos atrás, subindo com o Red Bull, é mais ou menos o que se espera dele agora. Ele tem o mesmo destaque que ele teve no Red Bull, agora subindo com o Vasco. São jogadores que talvez não tenham tanto potencial quanto os outros do primeiro caso, mas que são mais garantidos, né? O Vanderlei, ele pode ser um goleiro que vai fechar o gol do Vasco, né? O Marquinhos Gabriel pode ser o líder do ataque do Vasco da Gama, mas pode ser também que não. Pode ser que eles continuem a ser os mesmos jogadores que foram responsáveis pelas péssimas temporadas aí recentes, né? E aí, então é uma aposta, não deixa de ser uma aposta. Eu acho que o Hernando e o Morato são jogadores mais garantidos. Eles podem não ter aquele potencial que o Marquinhos Gabriel, que o Vanderlei ainda tem, mas eles também têm menos chance de terem uma temporada ali terrível que nem pode ter Marquinhos Gabriel e Vanderlei, só para ficar nesses exemplos. E tem também outros tipos, né, outros perfis de jogadores que a gente vê circulando muito aí pela rede. Muitas vezes é empresário jogando nome no ar para ver se cola ou não. Outras vezes não, né? É mesmo ali a equipe do Pássaro trabalhando, que são jogadores um pouco mais novos, que ainda não se destacaram, mas com um pouco mais de experiência, ali uns 26, né? 27 anos. O Zeca é um cara novo ainda, né? 26 anos, mas apareceu muito bem no Santos, então eu classifico o Zeca mais no nível da jogadores consagrados tentando recuperar a carreira. Mas, por exemplo, a gente já viu recentemente o Aleph Manga, teve aquele Mina, zagueiro lá, equatoriano. Ontem mesmo surgiu aí o interesse também no atacante lá do Fortaleza, que se destacou pelo América de Natal, Oboró, não é mesmo? Então, assim, teve o Nicolas lá do Paysandu, que também parece que se ofereceu pro Vasco. Já são jogadores que estão, assim, um perfil mais desconhecido, né? Não tem porque o Hernando, mal bem, o Morato, mal bem, são jogadores que nunca tiveram na primeira prateleira do futebol brasileiro, mas são jogadores que já têm um nome no futebol brasileiro, né? São jogadores que, mal bem, chegam com alguma bagagem, chegam com alguma moral no elenco do Vasco. Diferente se vier um Aleph Manga, se vier aí o Oboró, se vier o Mina, aí o Nicolas lá do Paysandu. São jogadores que já chegam para buscar espaço, né? Já chegam para buscar espaço. Por mais que os atacantes aí viriam, na verdade, para serem reservas do Cano. É um terceiro perfil de contratação que eu já não sei mais se vale tanto a pena. Eu gosto mais desses 2 primeiros modelos, né? Gosto muito da aposta na juventude também, mas entendo que essa cota no elenco atual do Vasco já está toda preenchida pela molecada da base, que tem muito potencial mesmo. Então eu acho que realmente, se for para apostar em juventude, em talentos serem descobertos no Vasco, né, aflorarem no Vasco, vale apostar nessa molecada da base aí. É Figueiredo, é Laranjeira, é Lucão, Bruno Gomes, Galarza, é nessa galera que tem que apostar. Então, essa cota já está preenchida. Experiência, vamos apostar na experiência? Então vamos apostar para valer. Vamos apostar em jogadores que realmente tragam experiência e tragam ali ou uma garantia ali de um retorno mínimo, que nem é o caso do Hernando e do Morato, que é o tipo de contratação que eu gosto mais, ou então jogadores que já mostraram em algum momento da sua carreira um potencial que, se for atingido novamente, vai fazer toda a diferença na Série B, né? Eu até acho que o Vasco está apostando muito nesse tipo de jogador, sabe? Já contratou o Marquinhos Gabriel, já contratou o Vanderlei, já contratou o Léo Jabá, o Zeca, tá bom, acho que agora tem que ser mais esses jogadores pontuais. Eu acho que tem que vir jogadores que venham também para serem titulares, né? Então acho que o Vasco tem que focar nesse momento num volante mesmo, num volante, num meia. Eu acho que o meio campo do Vasco ainda está muito verde nesse sentido. Se você pegar ali, você tira ali o Marquinhos Gabriel, cara, é só molecada da base que a gente está apostando. Alguns moleques da base que já tem uma rodagem maior, que nem o Andrei, né? Outros que estão começando agora, que nem o Laranjeira, mas é só molecada da base. Andrei, Bruno Gomes, Galarza, Laranjeira, sabe? Todo mundo. O Carlinhos, tem o Carlinhos também ali meio perdido, né? E é isso, Carlinhos que, cara, todo vascaíno olha com 3 pés atrás, não sem motivo, e Marquinhos Gabriel, que também, né,
Começou até bem, mas é estadual. Temos que olhar com todo esse cuidado. Então, eu sei que também é um setor complicado, tem pouca oferta no mercado e por conta disso os jogadores que se destacam acabam sendo mais caros. Então você precisa invariavelmente partir para algum tipo de aposta. Mas enfim, eu acho que esse setor é o principal que o Vasco teria que se reforçar agora. Meio campo, um volante, talvez um segundo volante também, um meia mais de criação. Acho que esse é o olhar que o Vasco tem que voltar agora. Resolvendo essa questão, aí até que nem o Pássaro falou, né? Se pintar, se for aquele contrato de oportunidade, o jogador apareceu querendo vir pro Vasco, topando a proposta do Vasco, que nem parecia que ia ser o tal do Nicolas, lá do Paysandu, aí pode ser uma reserva pro Cano, né? Aí nesse caso também acho que seria interessante trazer um lateral esquerdo reserva pro Zeca, a gente não sabe, ele pode se machucar. E quem é o reserva do Zeca hoje? É o MT? MT, além de estar machucado também, cara, tá jogando fora de posição. Começando aí tendo a experiência no profissional. Jogando ainda fora de posição, será que é o suficiente para segurar? Mesmo que seja ali uma opção de reserva? Eu acho meio complicado. Então acho que poderia também se investir num lateral esquerdo. Acho que até mais importante do que um reserva para o Cano. O Cano sendo um jogador já mais velho, é verdade, mas que não tem um histórico grande de lesões aí. É um jogador que costuma jogar bastante. Foi um dos jogadores que mais atuou na última temporada. E a gente mal bem tem um reserva para ele. O Thiago Reis é mais reserva do que o MT é um reserva na lateral esquerda. E eu acho que se o restante do time... Tenho todas as minhas ressalvas com o Thiago Reis também, a gente pode discutir sobre isso no futuro, mas se a gente tiver um time em volta do Thiago Reis, entregando bola para ele, criando chances de oportunidade, ele vai meter os gols dele também. Que nem ele meteu aí na última partida contra o Bangu. Entendeu? Então acho que está mais garantido. Então vejo com mais ressalvas, assim, não vejo com tanta empolgação a necessidade de trazer, de se apostar no Nicolas do Paysandu, no Oboró lá do América de Natal, que seja, entendeu? Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Falei pra caramba agora e agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o perfil que vocês acham que o Vasco deve procurar? Né? Sabendo que, cara, craque não dá. O ídolo incontestável, traz Alex Teixeira, não dá, fora da realidade do Vasco. Então, entrando na realidade do Vasco, que tem que pagar pouco, tem que pagar contrato de produtividade, qual é o perfil que vocês acham que o Vasco deve procurar e qual é o setor que o Vasco deve procurar também? Zagueiro, volante, lateral esquerdo, atacante? Diga nos comentários, a conversa continua aqui embaixo. Não se esqueça também, mais uma vez, de deixar o like aí, se inscrever em todas as redes sociais do Atenção Vascaínos. Mais tarde, o Flávio Dias volta aí com mais informação no AVNews. E amanhã tem jogo de Copa do Brasil e eu vou estar lá no pré-jogo e depois no pós-jogo para a gente conversar sobre essa partida juntos. Amanhã, a partir de 8h45, se eu não me engano, aqui no Atenção Vascaínos, vou estar aí no pré-jogo já para falar mais especificamente de Vasco e Tombense. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.